Meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia. Nesses tempos de internet e comunicações virtuais, nunca se sabe em que horário estamos vendo, assistindo ou participando de um vídeo feito ele virtualmente. Relembro a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular que o coloquem na horizontal, porque irá facilitar o entendimento daquilo que iremos explanar e também facilitar a visualização das telas que iremos apresentar. Bem, o tema nessa oportunidade, como vocês podem estar vendo nesta primeira tela, é a desencarnação de familiares e você. E percebem que nós colocamos um retrato, na verdade, um quadro do nosso amigo Chico Xavier, onde retrata também uma frase que é dele, em que ele diz que a morte não separa os que se amam. Por que nós estamos associando desencarnação de familiares e você com o Chico? Por várias razões. Primeiro, que em abril, o movimento espírita no Brasil, em particular, está fazendo uma homenagem dupla ao nosso amigo Chico Xavier. Dupla porque em abril é o mês de aniversário do Chico, 12 de abril. E em 2022 faz 20 anos de desencarne do Chico Xavier. Então, é uma homenagem dupla, no mês pelo aniversário e no ano pelo desencarne. E é exatamente essa segunda parte do desencarne que nós estamos interligando com o nosso amigo Chico Xavier. E estamos fazendo isso por uma grande razão, se nós diríamos assim. O nosso amigo Chico, como todos nós sabemos, ele psicografou centenas de obras, mais de 400 obras. Dessas 400 obras, 74, exatamente 74, retratam depoimentos de familiares que partiram. São depoimentos trazendo orientações, esclarecimentos, consolos daqueles que partiram em relação àqueles que ficaram. Pode ser esposa, marido, mãe, pai. Então, desde o ano de 1970 até 1990, praticamente até o ano 2000, e o Chico desencarnou em 2002, praticamente durante 30 anos, o Chico recebeu esses mais de 70 livros. Nós denominamos esses 70 livros a série Chico Xavier. É um contraponto à série do André Luiz, que são os 13 livros dele, que começa com o Nosso Lar e vai até A Vida Continua, ou a série psicológica da Joana de Ângeles, com 16 livros, ou a série dos romances históricos do Emmanuel, que são 5 livros. Esta série ultrapassa todas essas outras. São, volto, mais de 70 livros, nos quais, através da mediunidade, certo? O Chico estabeleceu uma ponte entre aqueles que ficaram e aqueles que partiram. E, em função disso, em homenagem a isso, é que nós estamos colocando essa tela que vocês estão vendo, certo? Em que a gente retrata os 10 primeiros livros e os 10 últimos livros, onde exatamente o último é o 74, que é de 1999, e o primeiro é de 1970. Muito bem. Em cada um desses livros há grandes ensinamentos, grandes orientações, grandes consolações, certo? Em particular para os familiares. Em função de o Chico ter recebido todas essas mensagens, fica patente, claro, que ele adquiriu uma grande experiência em lidar com esse tipo de situação. Porque os parentes não apenas iam lá a Uberaba para receber as comunicações, mas conversavam, faziam perguntas, questionamentos dos parentes que tinham partido. E nós escolhemos uma
pergunta, dentre centenas de familiares que aportaram ao Uberaba, como destaque desse trabalho que nós estamos fazendo. É uma pergunta feita por uma mãe, dirigida a ele em relação ao filho. Mas nós destacamos já duas coisas. Primeiro, essa pergunta, e nós vamos fazer isso, ela é geral. Podia ser uma mãe, podia ser um pai, podia ser um esposo, podia ser um parente, certo? E quem tenha desencarnado não precisa ter sido filho, pode ter sido um esposo, uma mãe, um tio. Então, esse é um ponto importante que fique claro. Segundo, a pergunta tem uma sutileza que talvez de primeiro não seja percebida. O Chico, quando ouviu a pergunta, percebeu a sutileza. Tanto que a resposta, na realidade, tem 3 partes. É curta, como vocês estão vendo, mas ela tem 3 partes. Claramente, certo? As 2 primeiras respondem diretamente à questão da mãe. E uma terceira parte que vai além. Vamos por partes. Qual é a pergunta? A pergunta é: perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Entenderam a pergunta? É uma mãe que perdeu o filho há 1 ano. Nesse período, ela permanece num choro, num processo de lamentação, de tristeza, de amargura, que se reflete nas lágrimas. E ela pergunta se essas lágrimas não estão prejudicando o seu filho. Volto. A pergunta poderia ser: perdi o marido há 1 ano, perdi o tio há 1 ano, perdi a mãe há 1 ano. Quero saber se as minhas lágrimas não estão prejudicando o meu parente. Entenderam? A pergunta específica é de uma mãe, mas podia ser de qualquer um de nós que tenha perdido um parente e que esteja numa situação semelhante à apresentada pela mãe na pergunta ao Chico. Volto. A resposta do Chico tem 3 partes, são 3 parágrafos, como vocês estão vendo. A primeira, ele diz: quando as lágrimas refletem, estas lágrimas, as lágrimas que nós possamos verter, refletem a nossa saudade, tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados, os parentes, os mentores, nós diríamos, nos dizem que estas lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Então, essa é a primeira parte. Ele destaca: olha, as lágrimas que refletem um sentimento de esperança, de resignação, de entendimento, de compreensão, estas lágrimas refletem positivamente naqueles que partiram. Mas aí ele vai à segunda parte. Mas, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando estas lágrimas retratam rebeldia, estas lágrimas prejudicam os desencarnados. Por que ele está falando isso? Ele está destacando que tem 2 tipos de lágrimas, 2 tipos de situações, 2 tipos de vivência daquele que perdeu um ente querido. Tem aquele que relembra com carinho, com afeto, com saudade, certo? Com sorrisos. Esta é uma lembrança positiva. Mas tem aqueles que refletem as lágrimas um sentimento de resignação, de desespero, de rebeldia. E por que ele faz essa observação? Porque o caso da mãe é exatamente este caso. Aí entra a sutileza da pergunta. Não sei se vocês perceberam, a pergunta é: perdi um filho há 1 ano. Não é perdi um filho ontem, anteontem, há 1 semana, há 1 mês. Há 1 ano ela está num estado de
tristeza, de amargura. Há 1 ano que ela está em luto. Estas lágrimas, nesta situação, são lágrimas prejudiciais. É por isso que ele faz essa segunda parte da resposta. Porque ele percebe que esta mãe, certo? Ela entrou num círculo vicioso negativo, próximo de um processo depressivo. Por isso que ele complementa na terceira parte. Tanto quanto prejudicam os encarnados também. Ou seja, sutilmente, ele está dizendo a ela, a esta mãe, ou a qualquer um de nós que esteja nessa situação, minha filha, você não está apenas prejudicando o seu filho, como está se prejudicando. É como nós muitas vezes dizemos, quem desencarna é o parente, mas quem morre é aquele que fica. Está morto interiormente, morto de tristeza, morto de lágrimas, morto de inércia. Compreenderam? Essa é uma posição muito importante. E volto. Não é aplicável apenas à mãe que fez a questão, podia ser qualquer um de nós, que esteja nesta situação. Muitos de vocês poderiam estar perguntando ou questionando, bem, essa é a resposta do Chico. E nós diríamos, é a resposta do Chico que representa 30 anos de convivência com esse tipo de situação. 30 anos. Não são 3 dias, 3 meses. Mas nós fomos procurar exatamente um desses livros, desses 74 livros, e ver se tinha uma frase explícita, direta, textual, dizendo isso. É o que vocês têm na tela. Existe um livro feito em 1975, portanto, já tinha 5 anos do primeiro, chamado Jovens no Além. São vários jovens que vieram, através do Chico, trazer comunicações para os seus pais, em particular para as suas famílias. Um deles é o nosso amigo Jair, presente, que é a foto que vocês estão tendo na frente. Um jovem que desencarnou em idade universitária, na região de Campinas, num afogamento numa represa naquela região. Ele tem várias mensagens que estão colocadas no livro, vocês podem ir lá ver, onde nós destacamos uma que está na página 111 do livro, em que ele diz, dirigida aos pais, agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Estamos falando de lágrimas? Agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Nada de lamentações e reclamações. Lembre-me, estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Exatamente o reflexo daquilo que o Chico tinha falado. Que ele, o rapaz, está se referindo aos pais. Olha, não permaneçam nessa situação de amargura, de tristeza. Vivam felizes, porque eu estou vivo. Então, é a junção da mensagem com a resposta do Chico. As duas são absolutamente claras. Nós queremos aproveitar de passagem, en passant, como diria os franceses, certo? Para destacar um outro livro de jovens, esse mais recente, não pelo Chico, que está na tela de você, chamado Juventude Interrompida, que é de 2014, que é um trabalho conjunto entre a Associação Médica Espírita de Minas Gerais e a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, onde eles compilaram e estudaram e analisaram comunicações de jovens que perderam a vida por várias razões, drogas, violência familiar, problemas de alimentação, problemas de drogas. Todos eles, em todos esses casos, foram uma juventude interrompida. Onde eles vêm dar uma outra mensagem, diferente da do Jair presente. Vem demonstrar
como é que eles tiveram a vida, não apenas o momento da passagem. É um livro interessante que aconselho a que todos possam lê-lo. Bem, essa é uma primeira parte do nosso trabalho. Uma segunda parte que nos ocorreu e que nós vamos trazer apenas uma parte desse trabalho para vocês aqui, é que poderia ficar, e nós perguntamos para nós mesmos, bem, o Chico tem 30 anos, teve 30 anos de convivência com esse tipo de situação. Nesses 30 anos, ou mais, ele não passou, ele, pessoa física, Chico Xavier, com esse problema da perda de familiares na família dele. Como é que ele, Chico Xavier, enfrentou a situação? Nós fomos pesquisar. E encontramos esta foto que está na tela de vocês, que é a foto parcial da família Cândido Xavier em 1930. Parcial, por quê? Porque não engloba todos os componentes da família Xavier. O nosso amigo Chico Xavier, a maioria de nós não sabe, ele teve 9, 6, 15 irmãos, menos um, ele, 14 irmãos. 14 irmãos. Uma dezena de genros ou noras. E mais de 50 sobrinhos. Então, certamente, ele teve de passar pela experiência da perda de parentes. Talvez o juiz 14 irmãos, sim. O seu pai ficou viúvo, certo? Ele, o Chico, tinha 5 anos de idade. A mãe, 34 para 35 anos de idade, jovem, mas nessa época já tinha os 8 irmãos. 2 anos depois, o pai vem a casar-se novamente com a nossa amiga Cidália, certo? Com o qual tem mais 6 filhos. Então, a soma de irmãos do Chico é alta, mas comum no tempo deles, de 14 irmãos. A foto não mostra a totalidade desses irmãos, certo? E não vou entrar em detalhes aqui de cada um deles, certo? Mas queremos destacar, certo? Como é que ele enfrentou a morte da segunda mãe. Por que segunda mãe? Bom, ele perdeu a mãe com 5 anos, ficou órfão de mãe, e nós diríamos que ele ficou órfão de pai também com 5 anos. Por quê? Porque quando ele perdeu a mãe com 5 anos, Walter já tinha 8 irmãos junto com ele, o pai não viu nenhuma possibilidade de os criar, distribuiu os irmãos em casas. Então, de repente, não mais que de repente, o Chico, com 5 anos, perdeu a mãe fisicamente e perdeu o pai por distanciamento. Não vamos ver como é que uma criança de 5 anos perdeu, sentiu e trabalhou a perda, esta perda com 5 anos. Nós vamos ver uma segunda perda. Porque, volto, o pai dele casou-se novamente 2 anos depois da morte da primeira mulher com a Cidade, mas, por essas coincidências da vida, ela vem a desencarnar praticamente com a mesma idade da primeira mulher, 34 para 35 anos de idade. Nesta época, o Chico tinha 21 anos de idade, portanto, já um adulto. Como é que o Chico, 21 anos de idade, nessa época ele já tinha 3 para 4 anos dentro da doutrina espírita, porque a família Cândido Xavier originalmente era católica, ele tinha se entrado na doutrina espírita com 17 para 18 anos, em função de um processo obsessivo na irmã mais velha dele, em que ele se vê na necessidade de bater na porta de amigos espíritas que abrem a porta para a doutrina espírita e para o tratamento da irmã. Então, nesta época, ele já estava começando a fazer as suas psicografias, certo? E perde a sua segunda mãe. Como é que ele enfrentou esse problema? Ele diz, em depoimento, ele diz, Cidália
Depois de minha mãe, sem dúvida, é o espírito a quem mais devo. Posso dizer que ela conseguiu me resgatar do abismo. Isso é uma afirmativa forte. Não vem o caso aqui justificar, porque não é o nosso objetivo mostrar como é que ele via a cidade, a madrasta, certo? Mas certamente ela foi um apoio. Por quê? Porque enquanto ela viveu, ela conseguiu dar, de alguma forma, um contrapeso naquelas pessoas que criticavam ou não entendiam os primeiros passos mediúnicos do Chico, inclusive do seu próprio pai. Mas ele complementa, e esse é o ponto que nós queremos destacar, como é que ele enfrentou a perda desta mulher, que ele considera, certo, tão quão importante quanto a mãe. Ele diz: quando ela partiu, compreendi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquele exato momento, eu tive de crescer e criar minha própria reserva de forças para assumir os filhos dela com o meu pai. Entenderam? Aconteceu com ele o que muitas vezes acontece com muitas outras pessoas. Perdi o meu marido, e agora? Perdi a minha esposa, e agora? Muitos ficam um ano chorando, como o caso da mãe, do filho. Ele não ficou chorando. Ele disse: eu preciso arregaçar as mangas. Eu preciso crescer, desenvolver forças para ajudar o meu pai na criação dos seus próprios irmãos. Entenderam? Ele não ficou parado. Ele não ficou chorando pelos cantos. Ele disse: vamos tocar a vida de uma forma positiva. Então, essa experiência demonstra que o próprio Chico, pessoa física, se a gente pudesse dizer assim, enfrentou a perda de um parente, que pode servir de exemplo para cada um de nós. Temos vários outros exemplos dentro da família do Chico, que não temos tempo aqui, mas vocês vão receber todo o trabalho por escrito desses principais casos, envolvendo o Chico, ele, com a família. Muito bem, queremos finalizar o nosso trabalho com uma poesia da nossa amiga Meimei, recebida pelo Chico, exatamente, certo? Retratando essa questão da perda, o sentimento de perda de que nós, muitas vezes, sofremos em função da partida de parentes. Em que ela diz: entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. E por que que isso é verdade? Isso é verdade porque, como diz o nosso amigo André Luiz, que está na tela de vocês, isso é verdade que a morte aparece em vão, pode plantar a saudade, mas nunca a separação. Por quê? Porque não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro. Essa é uma verdade absoluta. Nos vemos no futuro porque somos imortais. A vida é eterna, portanto, nos veremos no futuro, física ou espiritualmente. Um grande abraço a todos. E certamente nos veremos no futuro.